Transformando Corações. O seu coração transformado por Jesus. O que tem saído da sua boca? Olá, sou Dimas Júnior do Ministério Transformando Corações. Hoje eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração agora de manhã, que é o versículo de Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que estiverem ouvindo. Uma outra tradução fala que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Ontem eu compartilhei uma palavra onde eu falei que Deus ele tinha o controle de todas as coisas em todas as situações. Inclusive, diante da situação que nós vivemos hoje, de pandemia, de doenças e de tudo isso, terremotos, tudo que está acontecendo, nada está fugindo ao controle de Deus. E eu dei o testemunho ali mostrando um pouco das experiências que eu tive, aonde eu vivo um testemunho de que Deus está na nossa vida, e que Ele é vivo e que Ele cuida de nós em todos os detalhes. Ele supre tudo aquilo que a gente precisa. Só que a gente tem que tomar um cuidado para não se contaminar com aquilo que a gente vê que o mundo está falando e o que a gente está passando para frente como informação. Por isso eu te questiono, o que está saindo da sua boca? O Senhor nos fala que só saia da sua boca palavras de edificação e palavras úteis e boas. Quando você vai conversar com alguém, algum familiar, algum amigo ou alguém que seja, e você fala da situação que você está vivendo, como que você se posiciona nessa situação? Você se posiciona como uma pessoa que vive no mundo, ou você se posiciona como um filho de Deus que tem um pai que ama e que é senhor de todas as coisas? E que você, ou seja, da sua boca saem palavras para edificar a vida daquele que está ouvindo e falar: olha, eu sei que está difícil, mas creia, o Senhor é conosco. Tudo que nós estamos vivendo tem um propósito e tudo vai ficar bem, vai tudo bem, apesar da dificuldade, vai tudo bem. E você dá testemunho, você vive o testemunho daquilo, você dá testemunho daquilo que você vive, de que o Senhor está suprindo a sua casa, ou Ele não está suprindo a sua casa. Porque o Deus que eu sirvo, que está na palavra de Deus, Ele me garante que Ele vai cuidar de mim. E eu vivo isso. Eu vivo com ousadia. Eu vivo o que para o mundo é algo louco, e até palavras que eu falo possam parecer loucas, é testemunho de vida para mim. Falo assim, esse cara é um louco, fanático? Como assim? Em meio a toda a crise, existe bênção dentro da casa dele? O Senhor está cuidando de todas as coisas, nada fugiu ao controle dele. O Senhor me permitiu escrever um livro que chama Defenda a Sua Fé, Manual do Cristão. O que aprendi com a Bíblia sobre. Tem muitos momentos em que, quando me sobrevém sobre mim um medo de alguma situação, ou de alguma dúvida, ou do que a palavra fala, eu acabo recorrendo ao livro, porque ali eu coloquei muitos versículos da palavra de Deus para poder trazer à minha boca a verdade do que a palavra diz diante das dificuldades das situações. Vou te dar um exemplo, tá lá tem uma parte que fala o que eu aprendi sobre ansiedade, sobre medo, sobre angústia, por exemplo. Se você está angustiado, você tem que tomar cuidado para não sair da sua boca palavras torpes, apesar da dificuldade que você vive. E como que você reage a essa situação? Como que você luta com isso? Na palavra de Deus. Você vai na palavra e o que Deus fala sobre angústia, sobre a tua ansiedade, sobre os teus medos, sobre o amanhã, sobre o que está por vir. Então você tem que recorrer ao que Deus deixou para nós, que é a palavra dele, e a palavra é viva e eficaz. E quando você declara a palavra com a sua boca, você pode declarar para outra pessoa, ou você toma essa palavra e tome essa palavra em posse dela em primeira pessoa, se revestindo dessa palavra, dessa verdade. Isso vem como um bálsamo sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre você, vem como refrigério.
Eu quero te sugerir, se você quiser acessar esse livro, eu disponibilizei ele gratuitamente no aplicativo do Transformando Corações. Acessa aí depois, transformandocorações.com.br/app. Todos os livros que eu escrevi, que o Senhor me permitiu escrever, Ele colocou no meu coração para eu liberar gratuitamente para as pessoas poderem ouvirem, para elas poderem lerem, terem acesso digitalmente ali. E eu estou narrando os livros que eu tenho escrito também, estão lá disponíveis para você. Acessa lá depois o livro do Defenda a Sua Fé e veja ele ali. Em breve, eu vou estar criando uma aba ali nesse aplicativo chamado Defenda a Sua Fé, onde eu vou estar colocando todo o livro ali para ter um fácil acesso para você. Então, eu vou te falar, olha só um outro versículo, que lindo. Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos que eu tenho para você, diz o Senhor, e são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual vocês anseiam. Ou seja, você pode passar por uma condição, por uma situação difícil, mas o plano perfeito de Deus é Ele que sabe os caminhos que Ele vai trilhar. Vou acabar falando de um outro livro que chama O Tecelão e Sua Coxa de Retalhos. Aliás, eu vou compartilhar junto com esse áudio do livro do Tecelão. É um áudio de 5 minutos, que vai com certeza edificar a tua fé. Você saber e não ver mais o porquê de uma situação que você está vivendo. Senhor, por que eu estou passando por essa pandemia? Mas você vai entender o para quê, qual o propósito de tudo isso. Você vai enxergar situações que você vivenciou com situações que elas reverteram em bênção depois, em situações que você não tinha explicação na época e hoje você vai conseguir explicar. Veja, por exemplo, José do Egito, que foi vendido pelos seus irmãos para o governador e foi traído. Deus tinha dado um sonho para ele, ele contou o sonho, os irmãos acharam que ele estava se achando e que eles iam se submeter a ele, então eles decidiram mentir e venderam ele lá para o governador. E aí José cumpriu um propósito, passou por muitas dificuldades, foi preso, foi condenado, foi julgado. Depois Deus permitiu que ele revelasse os sonhos lá vou falar como governador. E aí até que ele ocupou um cargo lá dentro, que lá na frente permitiu que a família dele fosse buscar alimento, e José do Egito foi canal de bênção para abençoar toda uma nação, porque iria existir escassez durante um tempo. E Deus deu a estratégia para ele, a revelação desse sonho, e os irmãos dele se prostraram a ele e ele perdoou os irmãos. Para mim, José do Egito é um exemplo de coração perdoador. É o maior exemplo da Bíblia de coração perdoador. Então, ele não vai olhar para o problema, mas sim para o propósito. Mas você não vai olhar para as suas dores, para as dificuldades, mas você vai olhar para Cristo que pagou o preço da tua dor. Olha que tremendo. Então, essa palavra que eu quero deixar para você hoje, o que está saindo da sua boca? Você está abrindo a tua boca para falar bênção ou para falar maldição? Ou para reclamar do que você está vivendo? Eu não sei o que vai acontecer nessa pandemia amanhã, mas eu dia a dia oro para Deus e peço para Ele cuidar da minha casa e Ele supre dia a dia. Basta o mal do seu dia. E o Senhor cuida da nossa casa dia a dia. Ele traz o suprimento dia a dia. Você não tem que tentar entender a matemática de Deus. Viva a matemática de Deus. Viva o milagre. Não tenta explicar o milagre. É essa palavra que eu quero deixar para você hoje. Por último, ontem eu falei sobre Daniel 3, do rei Nabucodonosor, que ele mandou para a fornalha Mesaque, Sadraque e Abidnego, porque eles não se prostraram. Ele tinha instituído, o rei Nabucodonosor instituiu que quando se tocasse as músicas, os instrumentos musicais, todos deveriam se prostrar. Todos deveriam se prostrar à imagem do ídolo que ele havia construído. Só que Mesaque, Sadraque e Abidnego, eles serviam ao nosso Deus e eles não se prostraram. E tanto que ele falou assim, não se preocupe, rei, em nos proteger, né? A gente vai pagar o preço.
porque eles sabiam ao Deus que eles serviam. Então o rei, muito furioso, acendeu a fornalha no último grau e aí mandou que os soldados amarrassem eles e levaram ele para a fornalha. O fogo estava tão alto que queimou os soldados em volta e eles caíram amarrados. E Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam lá dentro da fornalha. E quando todos os governadores, prefeitos, todos que estavam em volta enxergaram dentro da fornalha, tinha mais um homem junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles não foram tocados pelo fogo. Eles não foram livres da fornalha, mas eles foram livres de serem queimados no fogo, e eles saíram intactos de dentro da fornalha, sem estar chamuscado, as cordas soltas, e todos testificaram. Assim como aquele momento que eles viviam ali numa situação, numa cidade, num governo opressivo, que colocava regras, hoje nós estamos vivendo esse governo também opressivo, com regras que você não pode isso, não pode aquilo, você tem que se submeter às leis, porém você não vai se submeter àquilo que vai contra a palavra de Deus, assim como eles fizeram. Então, veja que o nosso Deus é o mesmo Deus daquele tempo, é o mesmo nosso Deus de hoje. Ou seja, Deus não vai nos deixar nos livrar da fornalha, mas nós não seremos tocados pelo fogo. E é essa palavra que eu vou falar. Você vai ter que abrir a tua boca e falar, você que está com medo, você não vai ser tocado pelo fogo, porque existe um Deus que entregou o seu Filho, que levou sobre si todas as enfermidades. Você tem que crer que você serve a um Deus que Ele cura nos tempos de hoje. E Ele nos deu autoridade através do nome de Jesus para declarar cura sobre as enfermidades. Deu autoridade para declararmos vida e não morte. Para a gente declarar, inclusive, o Senhor é quem abre e fecha o coração. Ele abriu e fechou o coração do faraó. E o povo sofreu as consequências disso, mas tinha um propósito para que eles fossem libertos lá na frente. Nós temos que nos submeter à autoridade estabelecida por Deus no nosso país. E nós temos que nos posicionar como os filhos de Deus e não como servos, porque o Senhor, quando nós aceitamos Jesus, Ele nos retirou do império das trevas. Por isso que eu vou bater na tecla. Você não vive neste mundo, você está neste mundo, mas você não é cidadão deste mundo. Você é cidadão de um reino que foi estabelecido. Você que decidiu estar nesse reino do Filho amado de Deus, que é o filho o reino do Filho do meu amor. Aquele que entregou o seu Filho para morrer por nós e na cruz levou sobre si todas as enfermidades, todos os nossos pecados, os pecados daqueles que nos machucaram. Então fica com essa palavra, abra a tua boca e que o que sair da sua boca seja bom e útil para aquele que vai ouvir, que transmita graça, que quando você abre a sua boca vai sair virtude de você, a virtude que vem do alto, do trono de Deus. E não palavras que vêm das trevas, que vão falar, olha, é morte, se vai acontecer tal coisa, vai dar ruim, Não, eu sirvo a um Deus que, mesmo se tiver uma fornalha, Ele vai me livrar do fogo. Que eu abençoo o seu dia tremendamente, que você seja edificado com essa palavra, que você se encha do amor de Deus e se mova como filho, como filha de um pai que te ama e que cuida de você todos os dias. Até a próxima. Transformando corações. O seu coração transformado por Jesus.